Bruxo Mago Negro. Gente, me deixaram uma pergunta que para alguns pode parecer estranha, para outros pode parecer uma pergunta de muita inteligência ou de alguém leigo. Isso vai depender do teu entendimento e do teu conhecimento. Então não devemos julgar as pessoas. O meu serviço aqui é responder as questões de vocês de acordo com aquilo que eu conheço e aquilo que eu acredito. Acredito que os senhores me acompanham porque acreditam nas mesmas coisas que eu. Senão estariam seguindo outros canais. Não está seguindo? Primeira vez que vê no canal? Não, faz assim, filho. Clica aí, tem um botão aí. Tem um botão aí, clica aí. Te inscreve no canal, me segue. Ativa o sino das notificações aí para saber. Para saber, por exemplo, já falei da cor da guia do Exu. Já expliquei por que a guia é preta e vermelha. Mas hoje vou explicar se o Exu pode ou não se manifestar, por exemplo, na Ucrânia. O Exu pode se manifestar na Ucrânia, bruxo? Se lá não tem quimbanda, não tem umbanda. O Exu pode se manifestar no Japão. Lá se cultua a ancestralidade também. O Exu pode. É necessário ele estar numa casa de religião? É preciso eu montar uma terreira de quimbanda no Japão, por exemplo, para ele se manifestar? De que quimbanda nós estamos falando, afinal? De que Exu nós estamos falando? Talvez alguém diga, estamos falando da quimbanda na África. Ok. Bom, os escravizados vieram para cá e o Exu veio com eles. E o Exu não veio acorrentado. Mas então poderíamos falar da quimbanda brasileira? Quimbanda brasileira começou a ser organizada e apresentada dessa forma que é hoje. E temos várias vertentes. Estão discutindo essas vertentes aí. Vocês sabem, né? Vocês estão olhando a internet aí, né? Vocês estão olhando. Estão vendo aí. Tem gente mudando de opinião. O Exu atravessou a fronteira. Aqui bem pertinho de onde eu moro, aqui. Pertinho, 1000 quilômetros, né? 700. O Exu atravessou as fronteiras para o Uruguai. Atravessou as fronteiras para a Argentina. Bruxo, mas aí não se pede passaporte. Não se pede passaporte. O Exu não tem passaporte, nem precisa de visto para se manifestar em lugar nenhum do mundo. Poderia se manifestar na Ucrânia, na Rússia, no Japão, não importa. Para o mundo espiritual não existem fronteiras. Talvez lá alguém diga, mas lá ele não vai ser Exu. Com certeza, se eu for para lá, o Destranca-Rua continuará sendo chamado de Destranca-Rua. Por que ele mudará de nome? Agora, o que é possível é que exista uma religião lá que cultue um ancestral, e quando eu chegar lá e eu me envolver com essa religião, o Exu chegue em mim e se apresente de uma forma diferente. Por quê? Porque eu mudei de religião. Isso tem que ficar bem compreendido. Eu mudei de religião, mas o meu guardião continua o mesmo. Ele vai continuar respondendo, talvez se apresente de uma forma um pouco diferente. Vai ter que se adaptar à realidade em que eu estou vivendo agora. Se eu sempre acendi velas brancas e lá disseram para ele, estou criando aqui alegorias. Aqui não existe vela branca, só existe vela preta. Mas ele sempre pediu vela branca, ele vai pedir vela preta. Até porque a cor da vela pouco importa.
As cores, elas são muito importantes na cromoterapia, mas a vela é um ato de fé, acender a vela é o ato de fé. Então ele se manifestaria em qualquer lugar do mundo. Uma das coisas que se discutia muito, quando o pessoal de religião africana, de matriz africana, religião de matriz africana, não religião africana pouco existe, muito pouca. E até quando se fala em religião africana, é necessário lembrarmos que a África é um continente e muitas religiões existiam lá. Mas hoje, religião tradicional, local, culto a Enkice, orixá, é menos de 3% na África. O resto é Islã, o resto é cristão, divididos um pouco entre católicos e evangélicos. Isso é o que tem lá. Religião local, ancestral, acabou. 3% acabou. As pessoas tinham a preocupação, por exemplo, isso lá na Argentina e no Uruguai, que o orixá tinha que falar português porque a religião vinha do Brasil. Não. O orixá vai falar no idioma, ele vai se comunicar com as pessoas que falam espanhol, ele vai se comunicar em espanhol. Porque se ele falar iorubá, ninguém vai entender nada. E ele pode ser apenas uma força da natureza. Ainda tem tudo isso. Existem várias definições para isso. Mas e o Exu? Pode? Qual é o impedimento do mundo espiritual? Para o mundo espiritual não precisa passaporte. Ele se manifestará em qualquer lugar do mundo. Talvez ele mude a forma de trabalho. Sim. Sim. Se eu me mudar, por exemplo, daqui para o Japão, ou daqui para colocar um lugar mais perto, para não dizer que eu atravessei o mundo todo, daqui para Portugal, por exemplo, e lá alguns costumes, olha, eu nem saí do idioma. O idioma permanece o mesmo. Mas a forma de comunicação vai ter que mudar. Ele vai ter que aprender que aquilo que ele está acostumado a falar aqui não dá para falar lá, que eles não vão entender. Para isso eu vou precisar de um cambono, alguém que esteja acostumado a lidar com ele. Mas com o tempo ele aprenderá. Assim como eu vou aprender a cultura local, ele também vai aprender. Então não existe essa impossibilidade, essas coisas de o Exu jamais vai chegar na China ou jamais vai chegar no Japão, porque lá ninguém cultua ele. O Exu não é cultuado, isso é um erro. O Exu cultuado é o Exu orixá, Enkice, se vocês querem. É o Exu que está ligado às religiões afros e que são seres divinos. Não esse Exu ancestral, tá? Que na África existia o culto à ancestralidade, mas que não tinha o nome de Exu. E esse Exu brasileiro, ele vai se manifestar em qualquer lugar. Porque ele anda comigo. Eu não tenho como deixar ele em casa e viajar sozinho. Aonde eu for, ele vai. E ele não vai parar de buscar trabalhos para evoluir. E o trabalho dele, às vezes, é simplesmente dar um conselho. Então não existe. O Exu não está ligado. E é isso que está a briga desse pessoal do culto livre. É isso que está a briga. É isso que as pessoas não conseguem separar. Mas quanto à história do culto livre, e o que vocês acham do culto livre? Bruxo, tem solução o culto livre?
Não sei nem se tem problema. O que tem problema é acreditar que o Exu não pode atravessar uma fronteira porque ele não tem passaporte. Meu abraço a todos vocês.